Me parece que a previsão aí é até 60 votos, né? Eles estavam nessa... E ficou mais ou menos na média. Se não houver, até como o Brasil, às vezes tem um lava-jato, e petrolão, mensalão, existem aí uns trancos, né, dados na política no meio do caminho. Se não houver absolutamente nada, a tendência é que realmente ela seja definitivamente afastada, né, a partir da votação no Senado. Eu acho que, se não houver, eu deixo sempre isso em dúvida, porque o Brasil tem sofrido com esses percalços aí jurídicos, para lá, para cá, adia, resmunga, chora, apresenta... Então, isto tudo tem levado a uma expectativa que espero que não aconteça absolutamente nada, mas no Brasil tudo é possível. Até agora está caminhando na normalidade. Mas nós temos aí uma conturbação política muito grande, né? Uma judicialização fantástica deste processo, de todos os processos no Congresso. Então, vamos esperar até o final. Mas parece que a tendência é de 60 votos configurar definitivamente a saída da Dilma. Ô Santana, aqueles que se diziam, ou pelo menos se apresentavam como indefinidos nessa segunda votação, no caso do Romário, o senador Romário, acabou votando sim. Quer dizer, você acredita também que pode também ocorrer uma interrupção aí no jogo, uma elevação, uma barreirazinha capaz de alterar toda essa situação que vem se... Não, eu acho que não. Eu acho que o impeachment da presidente As negociações já são com o Temer. Não, eu acho que o impeachment já é um fato consumado, inclusive dentro do próprio Partido dos Trabalhadores já interpretam essa agora a possibilidade, mas já como um fato consumado, como um cenário que vai se desenhar lá na frente, vai se confirmar. A própria presidente Dilma Rousseff também já parece que já se conformou. O que ela está preocupada nesse momento agora é fazer uma defesa da sua biografia, né? Ela vai continuar com essa narrativa dela de que ela tem as mãos limpas, que não cometeu nenhum ato irregular, na verdade, para salvar a sua biografia. E, por outro lado, o Partido dos Trabalhadores já está começando a entrar em conflito com a presidente Dilma Rousseff, porque a presidente afastada quer atribuir todas as irregularidades, os casos de corrupção, ao Partido dos Trabalhadores, a gestão da campanha eleitoral, né? O Caixa 2, já confessado pelo marqueteiro João Santana. Quer dizer, todos os podres ela quer atribuir ao Partido dos Trabalhadores e ela quer ficar apenas como posando de vítima. Agora, uma coisa que eu acho muito importante a gente ressaltar, Heraldo, quem acompanha a minha participação no painel regional sabe que eu fiz diversas críticas à gestão Dilma Rousseff, uma série de problemas na gestão, até no trato pessoal da Dilma Rousseff com a sua equipe de governo, ações governamentais que privilegiaram setores da economia do país que não precisavam de nenhum incentivo, de isenções, benefícios, desonerações, assim por diante, né? Mas ainda assim, eu estou convencido de que o processo em si é um problema ao regime democrático brasileiro, né? Porque a acusação em si, se colocassem ali uma receita de pamonha, né, em vez de fazer aquela série de acusações, de pedaladas, de decretos, etc. e tal, se colocassem ali uma receita de pamonha, ainda assim a Câmara e o Senado iriam condenar a Dilma Rousseff ao afastamento. Eu penso que impopularidade não é condição suficiente para afastar uma presidente do seu mandato. E acredito que serve também para estímulo para a gente debater se não é urgente uma mudança no sistema de governo, pensar num parlamentarismo, porque abre um precedente muito perigoso, não só a nível presidencial, a nível do governo federal, mas a partir do momento que qualquer governador, qualquer prefeito tiver problema com a sua base de apoio no legislativo, ele vai ficar refém a um processo de impeachment como a presidente Dilma Rousseff sofreu. Bom, mas
o resultado, pelo menos até aqui, desse processo de impeachment, ele também, eu acho que nocauteou de vez o Partido dos Trabalhadores, e o reflexo maior é agora nessas eleições. Você vê que aqui em Santos, historicamente, nós não vamos ter candidato, né, do PT à prefeitura, né? Então, eu acho que maculou bastante, né, a imagem do partido e a forma como ele se apresenta à sociedade brasileira. Então, Heraldo, eu acompanhando aqui o que o Marco disse, embora não concorde na plenitude da sua fala e respeite muito isso, a minha preocupação é assim: quem se sujeitou e quem aceitou a condição de ser o poste, né? Porque eleger um poste, eleger um cone, me parece que foi a estratégia do lulismo. Eleger a Dilma, ela se sujeitou a isso, ficou refém do partido, e me parece que agora ela está tentando devolver o partido, mas entendam que durante o processo todo ela foi conivente. Durante o processo todo, o PT, salvo o melhor juízo, se locupletou de todo o poderio que existia dentro do Palácio, né? A ponto de você estar aí nos estertores dessa discussão, tentando nomear Lula para Casa Civil. Quer dizer, de alguma forma, foi muito bom enquanto durou. E agora me parece que a crítica é assim: não dá, a biografia, por mais que tente segurar, vai constar na biografia que ela foi responsável pela catástrofe da economia brasileira, embora seguindo os ditames do Partido dos Trabalhadores. Então agora fica essa guerra aí, que me parece não é boa para ninguém. Se ela tivesse uma preocupação muito grande pela biografia, ela poderia ter gritado lá atrás, já quando estourou aí o mensalão, estourou o petrolão, ela não teve o feeling para poder se safar disso e salvar a sua biografia. Enquanto pôde, lutou, foi até o final. Agora que eu acho que o caldo entornou, né, eu estou tentando achar uma série de culpados nessa história. Quem está pagando o pato é o PT, né? Mas quem se sujeitou a ser o ícone do PT colocado no Palácio foi ela. Então agora custa caro também para qualquer um, né? Agora, Santana, no primeiro governo da Dilma, no primeiro governo dela, passou-se, né, aquela imagem de uma presidente bastante austera. A gente viu o afastamento de ministros e tal, então se pensou que realmente fosse seguir aquela linha. Já no final, erros e tropeços, e agora, depois de reeleita, ali já na eleição para o presidente da Câmara, ela sofreu a sua primeira grande derrota. Por quê? Uma característica dela: não fazer a arte da política. Sem dúvida. Quer dizer, a Dilma teve esse pecado durante toda a sua administração, né? Não gostava de conversar política, e não tem como sentar no Palácio, na principal cadeira do Palácio do Planalto, e não fazer política. E o grande problema é o modo de fazer política no Brasil, que é completamente equivocado, né? Porque em outros países a gente percebe muito bem que existem grupos empresariais, setores da sociedade que fazem uma pressão legítima junto aos parlamentares, junto ao governo, os chamados lobbies, né? Eles estão até regulamentados por lei em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, só que aqui no Brasil é completamente diferente. Os interesses específicos, ele é bem mais, vamos dizer assim, explícito, né? Na base do jogo sujo, na base da compra de deputados, assim por diante. E a nível federal, isso aí se repete, a relação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo também se aplica. Então, a Dilma Rousseff, por não saber fazer esse jogo, ela acabou sendo vítima de todo esse processo, né? Haja vista que no Poder Legislativo brasileiro, na Câmara Federal, no Senado, conforme avançam as investigações da Lava Jato, percebemos que, na verdade, vão sobrar muito poucos dos parlamentares que não estão envolvidos de uma maneira ou de outra, numa proporção maior ou menor, com essa lama toda que está sendo desvendada na Lava Jato. Mas, Iberê, o ex-presidente Lula, ele
saiu-se bem nessa costura política. Aliás, ele só foi eleito exatamente porque ele compôs com as demais forças do país, né? E possibilitou. Aliás, o vice dele, né? Ele soube costurar muito bem essa questão. A preocupação, e a gente tem que fazer uma leitura assim, hoje, quando nós entendemos as dificuldades de fazer política, é porque nós subimos ao poder com um discurso e quando sentamos na cadeira, aprendemos a fazer a política que não é boa, que não é, que o Marcos diz aqui, dos próprios empresários. Eu tinha lá uma promessa, eu tinha lá uma visão extremamente com austeridade, né, no trato da coisa pública, fui eleito para isso lá atrás, esse era o discurso ferrenho do Partido dos Trabalhadores, e me parece que quando sentaram na cadeira, descobriram que não era bem assim. E aí começou este namoro com aquilo que já é ruim no governo, que já é ruim na sociedade, os interesses empresariais, interesses de banco, as palestras a R$700 mil. Aí nós entramos e nos perdemos nesse processo. Então, a partir desse momento, nós igualamos absolutamente todos, né? Nós igualamos e tem que ser revisto. Culpar o A ou culpar o B também não vai resolver absolutamente nada. É um conjunto, né? Se você tem o corruptor, você tem a corrupção, né? Aquele que é corrompido. Nós temos, assim, este sistema proporciona isso, o que é lamentável. Agora, o que eu não acho muito salutar é ela ter participado desse processo como ministra da Casa Civil, como Minas e Energia, ocupou diversos cargos no governo Lula, sempre com esta visão de austeridade. Diziam lá que como primeiro-ministro, como chefe da Casa Civil, era uma coisa muito dura de conversar. E, de repente, nós vimos aí o país cair para a bancarrota e agora eu quero salvar a biografia. Eu acho que vai fazer parte da sua biografia, doutora Dilma Rousseff, tudo isso que a senhora fez. Tem lá uma parte, desde a sua empresa de 1,99, né, até a sua participação no PDT, né, isso tudo faz parte da sua biografia, até esse final lamentável para nós. Bom, já conosco aqui o professor, advogado, jornalista Vicente Cassione. Cassione, nós estamos falando aqui da aprovação nessa madrugada, terminou nessa madrugada, 2 e pouco, da aprovação do relatório lá do senador Antônio Anastasia, por 59 votos contra 21, a continuidade do processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff. E estávamos comentando exatamente que, com esse resultado, tudo indica que a Dilma não retornará mais ao Palácio do Planalto. Primeiro, uma boa tarde aos caríssimos telespectadores e aos meninos do Heraldo. Não tem as meninas do jogo? Então, o Marcos, o Iberê e eu somos os seus meninos. É verdade. Porque são as meninas do Jô, são as grandes jornalistas brasileiras. Então, isso para mostrar a que nível nós chegamos em matéria de jornalismo. Não é? Imagine nós aqui, os meninos do Heraldo. Bem, eu quero pedir desculpas pelo atraso. Eu acabei de fazer uma palestra no Rotary sobre o Dia dos Pais e tentei ligar para o Heraldo ontem e hoje, mas ele fica incomunicável para avisar que eu ia ter um atraso. Então peço desculpas aqui pelo horário em que eu cheguei. Uma saudação a Jéssica e a coisa que eu tenho a dizer é o seguinte, sobre Dilma, impeachment, Senado. Eu vi ontem literalmente 2 minutos de toda a sessão que se estendeu, nem sei até que horas, não sei que horas terminou isso. Quase 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Podiam estar dormindo todos os senadores que estariam fazendo coisa mais útil, né? Porque um processo desse não tem necessidade de tanto tempo, de tanto falatório. Está todo mundo já definido, todo mundo já sabia como é que ia votar, bastaria dizer sim e não e a coisa em 10 minutos estaria resolvida. 300
horas gastam uma coisa que em 30 minutos, no máximo, poderia ter terminado. O que a gente está vendo? O que já estava visto. Estamos a ver o que já estava visto. É claro que o impeachment vai passar, só não passará o impeachment se a Dilma Rousseff morrer ou renunciar. Ou se acontecer um milagre, mas eu acho que milagres hoje em dia estão escassos, né? A gente não tem muita facilidade hoje em encontrar milagres. Já me cansou, e isso já me cansou, mas o que me cansa mais é ver que o impeachment da Dilma Rousseff não vai mudar coisa nenhuma na política brasileira, não vai servir de exemplo para ninguém, não vai alterar o comportamento dos que se comportam mal, e no quadro que está aí para gerir o Brasil, há uma porção de gente que deveria estar no mesmo lugar onde estão os investigados da Lava Jato, e até onde isto vai, é fácil adivinhar. A lugar nenhum, a curto prazo. Por que a lugar nenhum? Porque você tira João e põe Pedro, mas são tudo farinha do mesmo saco. Eu quero que alguém me mostre qual é hoje, já falei isso aqui várias vezes, qual é hoje o homem ou a mulher acima de qualquer suspeita, sem nenhum envolvimento direto ou indireto com a máquina e o sistema que podem salvar a pátria. Eu não vejo ninguém. E ainda que houvesse um salvador da pátria, não salva pátria nenhuma. Nós não podemos depender de um salvador da pátria. Então nós temos ainda muito tempo a percorrer o caminho da política para que as coisas pudessem mudar. Mas a troco de que mudariam? A pergunta que eu faço é, não, vai melhorar, vai mudar, a troco de quê? O que é que faria as coisas mudarem? Eu não vejo a fonte da água limpa. Eu não vejo. Eu estou vendo aí, Bento Rodrigues, Samarco, Mariana, Vale do Rio Doce, na política brasileira. As águas clarearam, mas estão contaminadas. Podem clarear as águas, mas estão contaminadas. Então eu não vejo, sinceramente, eu que sou hoje sem expectativa vitalício, tenho cadeira cativa na fila da desesperança, acho que o Brasil vai continuar sendo tocado adiante por aqueles anônimos que fazem no dia a dia a sua obrigação. E eu sempre digo que há uma diferença entre o dever e a obrigação. A obrigação você às vezes assume sem precisar. O dever é inerente à sua existência, à sua vida. Há coisas que são dever. Por exemplo, não é obrigação ser honesto, é dever. E hoje nós temos muita gente com muitas obrigações e poucos deveres. Muita gente com muitos direitos e poucos deveres. E num país em que você tem uma sobra de direitos, entre aspas, e pouco cumprimento do dever, eu não vejo expectativa. Eu tenho dito sempre que eu sou uma pessoa hoje que não deveria ser convidada para me pronunciar em lugar nenhum. É uma imprudência. Quem está querendo vender esperança, vender otimismo, vender estímulo, vender ventos novos e águas limpas, não pode pedir para eu falar. Então, tudo o que eu tinha a dizer
e eu fiz igual ontem os senadores, pelo jeito, falei mais do que devia, para dizer, não acredito em que as coisas vão mudar. Não acredito. A curto prazo não mudam, a médio prazo pode ser, e nós estamos apenas vendo um espetáculo. Um espetáculo. Você disse que você não acredita que as coisas vão mudar. O problema é que elas podem mudar para pior. Porque a partir do momento que quando a gente tem uma oportunidade de alguma ruptura, agora dessa vez nós vamos começar a encaixar as coisas nos seus devidos lugares, investigar e punir devidamente quem precisa, as instituições começarem a funcionar, na verdade a gente começa a perceber que as coisas acabam não acontecendo como deveriam, né? Então isso é um motivo a mais para ter desesperança. Um caso hoje emblemático, que acho que é uma das notícias da semana, além dessa da aprovação da continuidade do projeto, do processo de impeachment, é a decisão do Supremo, que inocentou o deputado federal Celso Russomano, que utilizou a Câmara Federal para pagar uma funcionária que prestava serviço na sua produtora de vídeo. Quer dizer, os ministros do Supremo entenderam que ter uma funcionária fantasma não é peculato. Fizeram um outro entendimento da legislação e acabaram inocentando o Celso Russomano dessa acusação e, na prática, o liberou para disputar a sucessão do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Você sabe, Marcos, que aí eu tenho uma visão diferente da sua. Não que você esteja raciocinando erroneamente, mas é um problema de informação. O Supremo agiu certo na medida em que o Supremo reconheceu o direito que o Russomano tinha de colocar aquela funcionária para receber pela Câmara. Por que ele tinha esse direito? Porque você dispõe de uma verba de gabinete e essa verba de gabinete serve para você pagar os funcionários dos quais você necessita para o exercício do mandato, até um determinado limite, teto de salário, de valor de salário, e até um determinado limite de número de funcionários. Ora, se ela trabalhava na empresa dele, de vídeos, o fato é o seguinte, ele poderia demiti-la da empresa de vídeos e a colocaria como funcionária do gabinete. E ela continuaria recebendo como funcionária do gabinete, trabalhando na empresa de vídeos. Mas isso é um absurdo, né, Cassiano? Veja bem. Claro que não. Claro que isso a lei permite. Mas da regra do jogo. Tem que mudar a regra do jogo. Veja bem. Eu tenho, por exemplo, eu sou deputado... Não, mas, Cassiano, eu acho que isso daí é uma interpretação, talvez até seja possível, mas não é o espírito da lei, porque eu acho que quando o legislador ele elabora uma lei, ele segue o espírito da lei. Quer dizer, qual que é o espírito da lei nesse caso? Não pode pegar dinheiro público e pagar um funcionário que vai exercer uma atividade particular. Em suma, é isso. É exatamente isso que a funcionária fez. Ela estava lotada no gabinete dele, portanto, sendo pago com dinheiro público, e está fazendo entrevistas, fazendo produção de programas particulares do Celso Russomano. Isso é completamente errado. Então, o espírito da lei, na sua concepção, não prevê isso de maneira alguma. Vamos fazer um pequeno intervalo, professor Cassione, e a gente já retorna, o senhor explica o que diz a lei em situações como essa. Bom, já de retorno aqui ao painel regional, e o professor Cassione, ele conclui o seu entendimento acerca desse processo lá que envolveu o deputado Celso Russomano. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou à vontade para falar, porque eu nunca preenchi as vagas de funcionários a que eu tinha direito quando eu era deputado federal. É só conferir, pegar os anais lá, está tudo no site da Câmara dos Deputados. Eu nunca usei, porque é muito funcionário para aquilo que você precisa. Você tem um direito de ter mais funcionários do que você precisa. Então, eu estou à vontade para dizer, porque o número de funcionários que eu tinha era até abaixo do que eu precisava. Às vezes eu ficava até na mão
porque com os pareceres, os relatórios que eu tinha que fazer como relator nas comissões e tudo, eu tinha até menos gente. Então, às vezes ficava na mão. Então, estou à vontade para falar. Agora, existe, e isto é legal, pode não ser simpática a tese, pode muita gente achar que isto é um abuso, que isto é mordomia, mas existe legalmente a possibilidade de o deputado manter funcionários até um determinado limite, um número, e até um teto salarial. Muito bem. Dentro disso, o deputado vai distribuir os funcionários no seu gabinete e na sua base eleitoral. Todo deputado que é de uma determinada região, ele tem que ter um escritório político, ele tem que ter uma base, tá certo? Onde ele atua. O deputado não pode chegar em Ribeirão Preto, ele sozinho, ficar numa sala atendendo o telefone, atendendo pessoas, mandando expedir ofícios, mandando expedir pedidos para determinadas instituições, exigindo o cumprimento de determinadas medidas. Ele sozinho não faz isso. Todo mundo que trabalha tem funcionários. É a mesma coisa que você abrir uma loja, tem o dono da loja vai ele ser o gerente, o contador, o vendedor, o balconista, não tem como. Muito bem, então é preciso que haja funcionários. Agora, funcionários compatíveis com as necessidades de cada um. Se o deputado não faz nada, não trabalha em comissões, não é relator, não ocupa cargo dentro da Câmara, então... Agora, uma vice-presidência, por exemplo, na Câmara, tem um número de funcionários impressionante. Muito mais do que o vice-presidente precisa. Tem deputado que coloca funcionários fantasmas que não estão nem na base e nem no gabinete, e esses funcionários recebem e ainda dão para o deputado o dinheiro que eles recebem, ficando com uma sobrinha para eles. Tem deputado que recebe, tá certo? Uma, entre aspas, comissão de cada funcionário que ele nomeou. Isso cansa de acontecer. Isso tudo é errado. Agora, o Celso Russomano, ele tem uma característica. Ele é um jornalista que faz um programa de televisão em que ele se apresenta como deputado federal e à custa, provavelmente, desta condição que ele tem de deputado federal, não apenas de jornalista, que ele abre portas, que ele consegue obter para o consumidor a satisfação dos direitos do consumidor, a realização da justiça, a aplicação do que deve ser feito, etc. Se nessa atividade em que ele aparece como deputado federal, agindo como deputado federal e trabalhando, favorecendo as pessoas que estão desfavorecidas, prejudicadas, lesadas, uma relação de consumo e assim por diante, é normal que a pessoa que trabalha com ele nessa atividade seja remunerada como funcionária dele, pela Câmara. Porque a atividade ali é uma atividade política também. A atividade também é política. Agora, é evidente que é melhor isso do que o sujeito receber propina ou receber de lobbies para fazer determinadas coisas. Então, o Supremo, pelo que eu vi ontem, eu vi 3 ministros, eu não vi a notícia toda e não peguei os outros. Eu vi o Celso de Mello, eu vi o Toffoli e vi o Gilmar Mendes. Vocês podem me dar o nome dos outros dois? Quem são os outros dois? Carmen Lúcia. Carmen Lúcia. O outro não sei quem é. São 5. Não lembro também. Você acha que 5 ministros do Supremo iriam passar por cima da lei para fazer um favor para o Celso Russomano? Veja só, foi uma votação apertada, foi 3 votos a 2. Né? O que me chamou a atenção é que, na verdade, os ministros entenderam que a acusação não se encaixava ao fato. Eles até admitiram que a moça trabalhava fora do trâmite normal do que seria uma funcionária pública. Tanto é que eu vou até reproduzir aqui um trecho do voto do Celso de Mello,
que ele diz o seguinte. Ele deve ter dito que não é peculato, talvez. Ele disse assim, peculato é apropriação ou desvio em proveito próprio ou alheio. Não se admite ter peculato quando a agente público utiliza mão de obra pública, inexistindo a figura do peculato de serviço. Quer dizer, como é mão de obra, ele acha que não é peculato. Mas, na verdade, houve um desvio de finalidade aí. Isso, bom, então, ele veja, diz que não tá se certo. configura como peculato. Você me mas a esclarece prática agora. é condenável do mesmo jeito. Você me esclarece agora qual é o voto do Celso de Mello, e ele está corretíssimo, como quase sempre. É o melhor ministro do Supremo. Não existe peculato de serviço. O peculato é apropriação de bens e valores. Ou você pega dinheiro, ou você pega o computador que está na repartição pública e leva para casa e fica para você. O peculato é uma espécie de furto, tá certo? Praticado pelo funcionário público da coisa pública. Então, do mesmo jeito que antigamente não era punido o furto de uso, o sujeito pegava o automóvel, entrava no carro, dava uma volta no quarteirão e largava o carro. Não havia furto nesse caso, porque o furto é subtração de coisa alheia. Para quê? Para você ter como sua. Na hora que você só usava o carro do outro, você não estava furtando. Você tinha que fazer um outro tipo de tipificação criminal. Do mesmo jeito que o sequestro. O sequestro relâmpago não se encaixa na tipificação do crime de sequestro. Por quê? Porque o sequestro é uma privação da liberdade de alguém por um tempo duradouro. Enquanto que no sequestro relâmpago, como é uma coisa que pegou aqui, parou no banco e libertou, não pode se comparar ao sequestro. Assim diz a lei. Deixa eu Então, perguntar eu para até a senhora. concordo, então, que o Celso está certo do ponto de vista do direito penal. Tem que mudar a lei. Se você não mudar a lei, a solução não é passar por cima da lei. Chega de o Supremo legislar e fazer leis por conta própria. Deixa Que eu faça fazer uma sugestão. Eu quero fazer uma perguntinha aqui, Vicente, até para exemplificar o nosso telespectador. Quer dizer que essa coisa do Lula, que levou o Cristo Redentor, lá o Cristo que estava no palácio, que levou o faqueiro, que era... Isto é o peculato? Seria isso? Se apropriou de algum bem que era da União, era do... Se ele recebe o presente como uma dádiva pessoal, Sim, ele pode levar. o presidente do Butão dá ao Lula uma Ao estátua. Lula, né? Não ao presidente. Uma estátua. É evidente que ele recebeu aquilo pessoalmente, então ele é dele. Sem dúvida. Agora, Sim, mas aí como é que faz? Vai pedir na hora que o presidente receber um Mas é um protocolar, presente, mas é vai precisar protocolar. vai pedir um recibo para quem Não, está dando é protocolar. presente? É protocolar. E para o Fernando Henrique Cardoso, eu acho que é o seguinte, a gente não pode, eu não quero defender o Lula, nem muito pelo contrário, mas eu acho que a gente precisa usar os mesmos pesos e Sem medidas dúvida. para Lula, para Dilma, para Fernando Henrique Cardoso, assim por diante. Porque o que você não pode é ter uma indignação seletiva, professor. Então, se a gente vai analisar, fiscalizar os presentes que o Lula recebeu, então vamos investigar também os presentes que o Fernando Henrique recebeu também. Mas eu não falei o contrário, eu estou falando do Lula que é o mais recente. Ah, bom. Pode O estar aí. presente, Tá bom. Era o mais Seja popular, o mais recebeu mais popular. presente também. o presente não é dado. Mais popular. O presente não é dado à Não estou União. defendendo. O presente não é dado à presidência da República. Naquele momento, o indivíduo que está representando o poder máximo de um país, que é o presidente da República, ele é agraciado, tanto que às vezes o presente vai para ele e vai para a mulher. A mulher não representa o Brasil, nem representa o poder público. Agora, outra coisa... O presente é pessoal. Se eu recebo um presente em nome... Por exemplo, o Santos Futebol Clube, uma vez, foi excursionar a Argentina. Eu estava na delegação, era secretário da diretoria, isso em 1968. E o presidente do Racing ofertou ao Santos Futebol Clube um troféu que o Santos recebeu do presidente do Racing, da Argentina.
Isso não está sendo dado de presente ao presidente do Santos. Sem dúvida. Está sendo dado ao Santos Futebol Clube. Agora, na hora em que o Obama faz uma visita ao Papa, e o Papa dá um presente ao Obama, que é um missal, um livro de missa, folhado a ouro, ou uma estátua da Nossa Senhora de Fátima, é evidente que ele não está dando isso para o Brasil, ele está dando para aquela pessoa Lógico. que está recebendo. Então, é diferente quando você entrega a um país um presente e quando você entrega à pessoa que representa o país. Tanto que, volto a dar um exemplo, o presente é dado normalmente ao homem e à mulher. A primeira-dama recebe também. E a primeira-dama ali não recebe em nome do Brasil. Recebe... Ninguém vai dar um par de brincos de ouro para a primeira-dama dando para o Brasil. Vai botar um brinco no mapa do Brasil de um lado e do outro. Não é isso que acontece. Só para a gente encerrar esse assunto, eu acho que, na verdade, a gente ficar questionando, discutindo o presente que o presidente recebeu, deixou de receber, eu acho que é uma discussão muito mesquinha. Eu acho que, na verdade, a gente devia pegar essas energias e questionar realmente em relação às palestras que o presidente Lula deu assim que deixou o mandato e por que ele deixou de dar, o valor dessas palestras, quem foram os clientes dele, aonde ele deu essas palestras, as circunstâncias, quem ouviu essas palestras. Isso acho que sim é uma discussão mais oportuna, mais pertinente, que aí você vai avaliar se realmente houve um tráfico de influência, se houve um lobby indevido do presidente Lula e assim por diante. Agora ficar falando de brinco, de presentinho, eu acho uma coisa muito... Eu só quero colocar que tudo bem, eu acho que o Marcos ele fica colocando aí, mas não é presentinho não, viu, gente? Não é presentinho não. Para ter que alugar um cofre no banco para guardar talheres de ouro, eu não estou aqui dizendo, nem de Fernando Henrique, a prática é que me assusta. E receber pelo cargo é protocolar, é o país que recebe, não é pessoal. Né? É uma visita protocolar. Isso está registrado. E, coincidentemente, acharam num banco. Se fosse brinquinho, guardava em casa. Não foi brinquinho, não. Entendeu? Bom, com presentes, brincos e palestras, a gente faz mais um intervalo e já retorna daqui a pouquinho. Já de retorno para o terceiro e último bloco aqui do painel regional, e a gente vai aqui para uma polêmica que está acontecendo aqui na nossa região, é que o Estado quer vender uma área de 30 mil metros quadrados na ponta da praia, onde está instalado o terminal público pesqueiro de Santos. Só que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que absorveu aí o Ministério da Pesca e Aquicultura, diz que a área é da União. O governador Geraldo Alckmin defende a venda, diz que a área pertence ao Estado e, assim como outras áreas que ele está colocando também à venda, pedindo autorização à Assembleia Legislativa, com o objetivo de arrecadar aí 1,5 bilhão. Está estabelecida a polêmica aí, professor Iberê. A área é da União, é do Estado, é de Santos, é do povo, de quem é, afinal? Na verdade, essa área nobre, né? Essa área aí, ela entra nessa discussão até pela ampliação do porto regular, né? Aquela regulamentação do porto, entendeu? Ela parece que foi absorvida pela União, né? Onde você tinha o terminal de pesca. Então, essa polêmica, eu acho que vai ter que acabar lá no... Vai para a Justiça também? Vai para a Justiça, com certeza. Até porque, quando nós fizemos a modernização dos portos, houve uma ampliação do espaço útil do porto, gerenciado pela União. Então, se o Estado se sente no direito de requisitar, é mais uma pendenga que nós vamos assistir lá no Supremo. Vai chegar até lá para discutir o que vai acontecer, entendeu? Um quer vender, o outro diz que é meu e eu não deixo vender, né? E nós ficamos nesse imbróglio até judicializar o processo novamente. Santana, fomento à pesca passa bem longe disso, né? E essa polêmica aí não é recente, não. Eu lembro muito bem de que, eu não sei se na última década do século XX, na primeira década do século XXI, houve uma tentativa de negociar aquela área ali com uma grande rede internacional de supermercados, que é a Sam's Club. Mas isso aí foi quando havia passado o terminal para
para a iniciativa privada e houve um desvio de finalidade, né? Porque Então, ali na verdade, essa área aí já é alvo de polêmica há muito tempo, né? E agora, você tocou um ponto muito interessante aí, Iraldo, que é a discussão do setor pesqueiro em si, né? Porque o Brasil, com mais de 8.000 quilômetros de costa, se eu não me engano, subutiliza todo o seu potencial pesqueiro que existe. O poder público nunca se preocupou em fazer os devidos investimentos em tecnologia, em incentivo que realmente conta, porque dar o auxílio defeso para o pescador, eu acho que não é um incentivo que seja digno para o pescador. O pescador não quer isso daí, ele quer que seja uma exploração sustentável, perene ao longo de todo o ano, né? Que, inclusive, para permitir que a própria nutrição do brasileiro, a qualidade da alimentação do brasileiro melhore. Infelizmente, ao longo de todos os anos, nós não vemos isso do poder público. Professor Cassione, fomento à pesca realmente passa longe. Aí nós temos o pescado aí como um produto altamente caro, né? Só uma pergunta, que vocês são muito mais bem informados. Hoje, a área está servindo para que tipo de atividade? É um terminal pesqueiro ali. Continua sendo sardinha, basicamente. Descarga Quer dizer, os barcos de pesca continuam encostando ali e descarregando peixe. E tem uma fábrica de gelo também para abastecer os barcos, né? Muito bem. Não quero ser maldoso, porque eu sou bondoso. Eu sou bondosíssimo. Alguém tem interesse nessa história? Por que o Estado, que tem tanta coisa que preste para fazer, vai se interessar em querer vender uma área naquele lugar com tantas outras coisas para fazer? Isso, já, na minha opinião, já é uma encomenda. Já tem gente se interessando em que aquela área seja vendida. Toda vez que o Estado anuncia que quer fazer uma venda de um determinado bem, ele é provocado pelo interessado na compra que vai acabar comprando. Eu não posso provar isso agora, mas eu digo o seguinte: será que lá, no Palácio dos Bandeirantes e nos órgãos agregados, alguém não tinha o que fazer e falou assim: puxa, tem uma área lá, um terminal pesqueiro, vocês vão vender? Para cima de mim? Mas para cima de mim? Isso já tem nome de interessado, nome de comprador, nome de quem deu a ideia da venda, está entendendo? Nome de quem botou o gato no telhado. Opa! Entendeu? Claro que sim. Ora, bolas, não vou perder tempo aqui discutindo isso. Agora, eles que se entendam. Eu acho que o município tinha que entrar na história dizendo: a área é minha. Que tudo que tem aqui é dos outros. O que é nosso nós não podemos mexer, que é a área continental. E o que não é nosso é dos outros. Eu queria saber o que é nosso. A área do município, o município precisa entrar nessa briga dizendo: olha aqui, por uso capião, que não existe nesse caso, mas por uso capião, como o município está tomando conta da área há bastante tempo, o Estado e a União, que menefregam, entendeu? Como diz o italiano, e a área é minha. É hora de o município dar uma patada de vez em quando, pô. Sabe, o município está sempre aceitando, está ali, numa área. É do Porto? Se é do Porto, não podemos discutir. Faz parte do Porto? Não, não faz. Se não faz parte do Porto, por que a União diz que é dela? Ah, porque é terreno de marinha? Não. Não interessa, isso não entra. Porque na nova legislação, da ampliação do porto regular, ele foi Garfaram aquela área. Garfaram a área. Se o terminal funcionasse na sua plenitude, se o Brasil tivesse um setor pesqueiro realmente forte, nem se discutiria isso. Você, poxa, o negócio está bombando ali, está funcionando a pleno vapor, por que nós vamos mexer? Então, Mas por que o Estado, ao invés de querer vender a área, não faz ali um setor pesqueiro que fique bombando? É porque nessa hora não é dele, é do governo federal. Pois então. Por isso que eu estou dizendo, aí tem truta, sem fazer trocadilho com peixe.
Jéssica Souza, participação de... Temos sim. Antes de eu fazer uma perguntinha, a Suzy Santos, do Estuário, está mandando para o Cassione que nos anos 80, a professora dela, Marilu, do colegial, dava um trabalho valendo como segunda nota de prova. E ela levava toda segunda-feira as suas resenhas das crônicas publicadas no jornal. Ela falou que foi graças às suas crônicas que hoje ela ama ler. A Suzy. É uma admiradora do seu trabalho e assiste sempre as suas entrevistas. Mandou um beijo. Primeiro eu agradeço a Suzy por essas palavras. Mas não foi graças ao que eu escrevi que você passou a adorar a ler. Isso era uma sede que você tinha de saber, sede de ler. Hoje tem gente que tem sede de caçar Pokémon. Cada um tem uma sede de alguma coisa. Não é? E outros têm sede de areia. No Saara você tem uma sede e bebe areia. Não é? A sua sede era sede de saber, sede de leitura. Tem, evidentemente, a minha crônica, as minhas crônicas podem realmente ajudar a despertar o gosto pela leitura. Mas está na pessoa. Quem não gosta de ler, pode ler Camões, Dante, Cervantes, quem quiser, os maiores do mundo, Victor Hugo, Shakespeare. Quem não gosta de ler vai olhar aquilo e vai acabar dizendo que aquilo é entediante. Então, parabéns pelo seu gosto pela leitura e eu fico muito agradecido se servir para não tirar o seu gosto pela leitura e, ao contrário, estimular o seu gosto pela leitura. Muito obrigado, Suzy. Mais participação, Jéssica? Sim, o William de Praia Grande está perguntando assim. Há um movimento crescente pelo retorno da monarquia, do qual eu também faço parte, com a esperança de restaurar a ordem e a nação. Qual é a probabilidade atual da monarquia retornar à chefia do Estado brasileiro? E acontecendo isso, já que o monarca atua como quarto poder moderador, se opondo contra atos abusivos contra o povo, quais seriam os resultados na política? Dom João retorna, professor? Lamentavelmente, eu acho que não. Não? Porque já foi feito esse movimento, já tivemos Lamentavelmente? Pelo amor de Deus. Lamentavelmente não retorna, porque é uma alternativa que está fora. É. Nós temos que colocar a alternativa para esse país. Ficar com esse pacotinho ou ficar só dizendo em parlamentarismo, presidencialismo e ditadura do proletariado, não, tudo é válido. Mas já foi testado a monarquia e, lamentavelmente, para ele, obviamente, até para corrigir o Marcos aqui, não foi aceita pela população. Olha, foi... Iberê, eu vou dizer uma coisa aqui que parece piada, mas não é. A monarquia mais atuante que existe no mundo não dura nem o ano inteiro. Dura. É a monarquia do Rei Momo. É a única coisa que funciona no Brasil, é a monarquia do Rei Momo. Nós somos o país do carnaval, principalmente em alguns lugares do Brasil. Agora, eu acho que a desgraça do Brasil começou com o descobrimento, não há dúvida nenhuma. Ali começou a desgraça. Mas, depois, consertando aqui, consertando ali, a desgraça do Brasil começou com a queda do Dom Pedro II e com o começo da República. Vamos falar aqui claramente. Quero que alguém com conhecimento de história diga que não foi assim. Em 1840, era o Império, nós tínhamos um nível socioeconômico, cultural, idêntico ao dos Estados Unidos da América do Norte. Estávamos parelhos, inclusive nas coisas ruins, escravidão lá, escravidão aqui. Mas estávamos parelhos, em 1840, 1850. Quando derrubaram o imperador e o Marechal Deodoro da Fonseca, que Deus não o tenha, proclamou a República, mais ou menos na base do robótico, quer dizer, vai lá, Marechal. E o Marechal foi e proclamou. Depois saiu e entrou o Floriano, que já foi o primeiro ditador. Foi um golpe, depois de um golpe, depois teve um golpe dentro do golpe. Claro. Essa história do brasileiro é uma sucessão de golpes. Então, quando o Marechal proclamou a República,
Nós ainda tivemos um ensaiozinho com o Prudente de Moraes, o Campos Salles, o Rodrigues Alves, até o Washington Luiz, ainda tinha alguma coisa que prestava. Depois, a partir de 1922, 23 para cá, foi golpe, ditadura, falsa democracia, golpe, ditadura, e o Brasil entrou no buraco. Fica dada a pauta para o programa, trazer aqui um monarquista, um parlamentarista e um presidencialista a discutir essas ideias. Vamos convidar o Dom João de Orleans e Bragança. Aliás, em que época nós tivemos o José Bonifácio? Em que época nós tivemos Benjamin Constant, Joaquim Nabuco? Foi na monarquia. Em que época? Os grandes vultos pensadores brasileiros, em que época? Foi na República? Não. Foi o Romero Jucá, o Voltaire, o Rousseau do Brasil? Com a volta à monarquia, a volta aqui na discussão. A gente vai encerrando aqui o painel regional de hoje e amanhã estaremos juntos. Muito obrigado.